Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal PMOC Companhia. Eu sou Nelson de Souza e esse é mais um vídeo da nossa série sobre a BNT-NBR 17037, qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente, ok? Então esse é o nosso vídeo número 7 e como tema desse vídeo nós vamos falar sobre os padrões referenciais dos principais poluentes, dos principais contaminantes físicos e químicos que interferem na qualidade do ar interior. Mas antes, eu peço licença para vocês um instantinho, para voltarmos lá no nosso vídeo 6, tá? Onde a gente explicou sobre o amianto, explicamos sobre o amianto, falamos também sobre o radônio, onde eu me comprometi com vocês a fazer um vídeo específico sobre o radônio, tá? Então, voltando lá naquele vídeo, importante a gente saber que a qualidade do ar interno ela está estritamente ligada à qualidade do ar externo. Ah, por que isso? Pelo seguinte, porque a qualidade do ar interno, ela precisa, o ar interno, em realidade, ele precisa do ar externo para fazer a renovação do ar e para fazer a diluição de determinados componentes ou substâncias que estejam nesse ambiente climatizado. Então, é importante, sempre que você for contratar alguém, alguma empresa ou um profissional para cuidar do ar-condicionado da sua empresa, da sua empresa, do seu estabelecimento, enfim, do seu estabelecimento, da sua organização, enfim, vocês precisam ter a certeza de que essa pessoa ela conhece o que está escrito na norma, ela estudou a norma, ela conhece os detalhes para a para garantia mesmo da segurança sanitária e laboral dos ambientes de trabalho. Eu já expliquei várias vezes em outros vídeos também, todo ambiente de trabalho hoje em dia tem ar-condicionado, certo? Então, se tem ar-condicionado, o ar-condicionado passa a ser uma fonte de risco para o ambiente laboral. Portanto, deve estar no PGR da empresa. E o PGR da empresa vai fazer referência ao PMOC e o PMOC, obviamente, vai estabelecer as condições para você fazer o inventário de risco e fazer o plano de ação do ar-condicionado, ok? Então vamos, mas isso é um outro assunto que a gente pode estudar depois. Então vamos lá, voltando ao assunto da aula 6 outra vez. O que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes que o sistema de climatização ele foi projetado, ou está sendo projetado em um local próximo de um local onde tem armazenamento ou venda de combustíveis. Esse é um problema muito sério, porque tem três componentes nesse sistema, nos estabelecimentos, né, nos estabelecimentos, digamos assim, né, de abastecimento e armazenamento de combustíveis, que interferem muito seriamente na qualidade do ar interno, porque eles são trazidos para dentro dos ambientes do ar interno, esses ambientes climatizados internamente, através do sistema de renovação do ar. Então, ao invés desse sistema de renovação estar trazendo um ar, digamos assim, entre aspas, limpo, acaba trazendo um ar com contaminante, por exemplo, xileno, tolueno e benzeno, que são hidrocarbonetos muito voláteis que durante o abastecimento dos tanques, durante o abastecimento dos veículos, esses elementos eles volatizam e ficam e se misturam ao ar externo. Então, quando a captação de ar externo traz esses poluentes, está funcionando e trazendo esses poluentes, acaba trazendo esses poluentes para dentro dos ambientes climatizados. E não tem o que fazer. A solução
qual é a solução? Não é por cheirinho, por não sei o que, não. A solução é você mudar o local de captação do ar externo. Ok? Então, muita atenção para isso, por isso sempre contratem um profissional qualificado, um profissional experiente, um profissional que saiba o que está fazendo para o seu empreendimento, tá bom? Então essa é a minha dica que eu quero dar para vocês. E outra coisa, esses poluentes que a gente mostrou aí nos vídeos, no vídeo número 6, são obviamente aqueles que têm maior ocorrência, né? São aqueles que são mais registrados nas análises do ar que são realizadas nos ambientes climatizados. Então eles e também são esses componentes que trazem os maiores agravos à saúde dos trabalhadores daquele ambiente e também dos frequentadores e usuários do ambiente, né? A gente não pode esquecer que hoje um ambiente de trabalho onde tem ar-condicionado, por exemplo um shopping, né? O ar-condicionado tem que fazer parte do PGR, como eu falei no começo desse vídeo, tá? Então, obviamente, também para cada ambiente climatizado existe uma especificidade de ações que devem ser tomadas para garantir a qualidade do ar interno, tipo hospital, clínica, consultórios odontológicos, consultórios médicos, laboratórios de análises. Não é só chegar e instalar um split e refrescar o ambiente. Não é isso. Existem outras situações muito mais importantes, muito mais sérias, que podem prejudicar a saúde e o rendimento laboral dos trabalhadores daquele local. Tá? E é isso que nós vamos ver agora, a partir de agora, nesse vídeo 7, onde nós vamos apresentar para vocês exatamente os padrões referenciais para os poluentes químicos e físicos do ambiente climatizado, né? Obviamente os ambientes não residenciais climatizados artificialmente, tá? Então vou apresentar para vocês daqueles poluentes que a gente falou no vídeo anterior. Eu vou passar para vocês aqui alguns e umas características principais de cada um. O primeiro deles é o dióxido de carbono, o CO2, tá? Onde nós vamos apresentar, a norma apresenta, a concentração de até 700 ppm acima da concentração do ambiente externo, como valor máximo aceitável, o VMA, tá? Valor máximo aceitável para um ambiente interno climatizado de dióxido de carbono, CO2, é de até 700 partículas por milhão acima da concentração do ambiente externo. O que significa isso? Significa que não basta você fazer a medição da concentração de CO2 no ambiente climatizado. Você tem que fazer também a medição no ambiente externo. Por quê? Partindo-se do princípio de que todo ambiente climatizado tem renovação do ar. Porque a única forma de a gente reduzir ou eliminar a concentração de CO2 é através da renovação do ar. Tá? E o que pode causar o CO2? O CO2, ele, em altas concentrações, aqui em altas não, em concentrações acima, né, de 900, 1000 ppm no ambiente interno, dependendo, né, por que a BNT estabeleceu 700 ppm acima da concentração do ambiente externo? Porque você está renovando o ar com um ambiente com ar externo. E se esse ar externo, a concentração de CO2 for 1000 ppm, você está trazendo para dentro do seu ambiente climatizado 1000 ppm. Tá? Então já está chegando no ambiente climatizado 1000 ppm. Então,
qual o limite de tolerância, digamos assim, valor máximo aceitável, né? Um valor máximo aceitável dentro do ambiente climático, o ambiente climatizado, é de 1.700. E nessa concentração, o que, que acontece, gente? O que, que pode acontecer nesse ambiente? Qual o problema que vai trazer, qual agravo à saúde que vai trazer para os trabalhadores e para os frequentadores desse ambiente? Primeiro, vai trazer sonolência. Sabe quando você está numa reunião, numa sala fechada, e tá todo mundo falando, tem lá a sala, sei lá, tem 12 metros quadrados, 16 metros quadrados, você põe lá 10, 12 pessoas. Então chega uma hora na reunião que tá todo mundo bocejando, todo mundo com sono, todo mundo cansado, né? Aquele ambiente pesado, aquele ar ruim, né? Então, isso é uma das consequências da alta concentração de CO2. Abrição de boca, ou seja, começa a bocejar, as pessoas começam a ter desatenção, as pessoas começam a ter sonolência e as pessoas têm um péssimo rendimento na reunião. Por quê? Porque o CO2 está tomando conta do oxigênio e o nosso cérebro precisa de oxigênio. E um cérebro sem oxigênio, ele vira patê, parafraseando um youtuber que eu conheço. O cérebro sem oxigênio, ele não forma sinapse, ele não faz a pessoa raciocinar direito. Então, essa é a importância da renovação do ar externo. Tá? Lógico que num ar externo você jamais vai ter uma concentração acima de 1000 ppm. Tá? É muito raro isso acontecer, somente em locais extremamente específicos. Tá? Então, como valor máximo aceitável, a norma estabelece 700 ppm acima da concentração do ambiente, da concentração de CO2, obviamente, do ambiente externo. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma concentração de CO2 no ambiente externo que é de 100 ppm, se no seu ambiente interno climatizado tiver 800 ppm, está dentro dos parâmetros aceitáveis. Ok? Então, atenção para esse detalhe. Tá? Então, às vezes você vai lá, compra, investe, a empresa investe em um detetor de CO2. Aí põe lá, bonito, detetor de CO2. E quando chega em 1000 ppm, ele aciona o alarme. Né, avisa ou ele aciona o sistema de ventilação, que ocorre mais ou menos isso. Aciona o sistema de ventilação de ar externo para renovar esse ar. E assim fica, ou seja, você tem lá a concentração e muitas vezes você está trazendo mais CO2 para dentro do seu ambiente. Aí você só vê lá subindo a concentração de CO2 e o ambiente está e o sensor de CO2 só mostrando que a concentração está subindo. Bom, pessoal, isso é a única. Aí, no caso de ocorrer uma situação dessa, obviamente o profissional habilitado, o profissional responsável técnico pela instalação, ele tem que tomar as providências. Ele tem que saber o que tem que fazer, tá? Não é só chegar e falar, tá acima. Não, ele tem que dar a solução, certo? Então vamos lá. Então essa concentração de 700 ppm acima da concentração de CO2 do ambiente externo foi estabelecida justamente para quê? Para que não se estabeleça um parâmetro fixo. É 1000 ppm, então quando chegou a 1000 lascou-se. Não. Então a gente tem que fazer um estudo, tem que fazer uma avaliação da concentração de CO2. Tá? Então muita atenção com isso. Outra coisa, o CO2 é um gás produzido por nós mesmos. Durante a nossa respiração, nós respiramos oxigênio e como resultado do nosso metabolismo é o CO2. Um dos resultados é o CO2. Né? E essa concentração do CO2, ela também diz respeito com os odores do ambiente. Né? Ou seja, a alta concentração de CO2, ela tende a aumentar
a volatização, digamos assim, dos odores corpóreos, do nosso suor. Ou seja, a concentração de mais bactérias é o suor. O suor não produz odor. O que produz odor são as bactérias que estão pelo ar e elas começam a se reproduzir, né, obviamente, e acabam provocando odor. Ok, pessoal? Então, importante a gente saber disso, tá bom? Então, como concentração de CO2, nós vamos estabelecer, está estabelecido pela ABNT 17037, como 700 ppm acima da concentração do ambiente externo. Resumindo então aqui para finalizar esse vídeo, que ele já está longo, o CO2 no caso de alta concentração de CO2, ou seja, deve estar acima de 700 ppm da concentração do ar externo, obviamente tem que ter um processo, uma ação tem que ser tomada, uma ação tem que ser feita. O CO2 também eu estava esquecendo de falar agora, que ele é um indicador, tá, de que aquele ambiente não tem ventilação, não tem renovação de ar, ou que a renovação de ar desse ambiente é insuficiente. Isso é muito importante porque eu já vi escolas com esse problema, tá? Então, onde tem lá uma renovação de ar, mas foi uma renovação de ar assim meio que adaptada no local ali, com, enfim, isso acontece, tá? Acontece bastante. Tá? Então a pessoa pensa que está colocando na escola, naquela sala de aula, naquela biblioteca. Ah não, o meu tem uma renovação de ar. Quando você vai ver, a renovação de ar é insuficiente. Aí as pessoas que estão nesses locais começam a bocejar, tem sono, desatenção, ou seja, estraga todo o ambiente e toda a concentração do pessoal. Tá ok, pessoal? Então, não se esqueçam, o CO2, dióxido de carbono, mais uma vez, eu estou repetindo bastante, ele é um indicador de renovação de ar insuficiente ou inexistente, tá bom? E tem que estar dentro dos parâmetros, do parâmetro de 700 ppm acima da concentração de CO2 do ambiente externo. Ok, pessoal? Nós vamos ver no próximo vídeo. Nós vamos ver, dar uma palhinha aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre material particulado, beleza? Então, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações, deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo, beleza? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, nosso vídeo 8. Um abraço para vocês.